Bom, eu imagino que todo mundo já sabe o que é uma LLM, um Large Language Model, né? É, nós vamos, nesse curso, cobrir tecnologia e algumas aplicações. Quer dizer, então, no fundo, a nossa ideia é explorar um pouco essa tecnologia, o que as LLMs podem fazer, tem muita coisa nova, e o que a gente pode fazer com elas na prática, né? Ou seja, colocar as coisas para funcionar e ver o que acontece. O problema desse curso é que essa tecnologia ela muda muito rapidamente. A gente começa o semestre, daqui a pouco tem novidade, a gente termina o semestre, tem novidade, a gente começa outro semestre, tem mais novidade ainda. Então, nunca é exatamente o mesmo curso. Aliás, curiosamente, a primeira vez que a gente inventou de dar uma coisa dessas, era um curso de processamento de linguagem natural. Isso foi, a gente inventou de dar o curso em outubro, novembro de 2022. Já estava tudo arrumado quando o ChatGPT saiu. Eu disse, caramba, tem que mudar tudo. Então a gente mudou bastante o curso antes dele começar. Faltava uma semana para o curso começar, a Meta lançou a tecnologia dela mesmo, e a gente teve que mudar de novo. Então todo semestre é a mesma história. Quer dizer, basicamente os assuntos são os mesmos, só que as coisas mudam muito, né? O Heráclito, que está aqui do nosso lado, o mote dele como filósofo era que a vida está em fluxo contínuo. Essa cadeira também é a mesma coisa. Nosso herói aqui da cadeira é o Heráclito. Bom, essa cadeira, por outro lado, ela não é uma cadeira de machine learning. Então, nós vamos pegar coisas que estão prontas e colocar para funcionar e ver o que acontece. Se alguém, por acaso, tiver interesse em criar uma LLM a partir do zero, eu coloquei lá nas nossas referências um livro que, na verdade, o livro ainda nem saiu. Eu comprei um preprint dele que explica como a gente constrói uma LLM a partir do zero, né? Isso é para quem gosta de programar e quem gosta de aventuras. Mas o espírito do curso não é aprender nesse nível de detalhe, embora seja interessante. Bom, então agora vamos começar uma conversa de levar gato para nadar. Eu vou dar para vocês alguns exemplos aqui e aproveitar os exemplos para fazer alguns comentários. O primeiro exemplo, não foi essa a primeira vez que eu vi o ChatGPT, mas esse é um exemplo que está lá na documentação dele. Você pode chegar no ChatGPT e perguntar quais são os 5 pontos que você deveria saber para estudar a Roma Antiga. Na verdade, vocês podem perguntar em inglês, português, espanhol, um monte de línguas diferentes, e ele vai responder na língua que você perguntar. Na verdade, não é bem isso. A primeira vez que eu usei o ChatGPT, eu fiz uma pergunta que eu vou mostrar para vocês, em inglês, porque eu achava que ele não ia entender em português. Eu fiz a pergunta em inglês e ele me respondeu em português. Isso é uma coisa interessante. Mas, enfim, se você fizer essa pergunta aqui em cima, o ChatGPT vai te responder a pergunta como se fosse um ensaiozinho, como se fosse uma pessoa escrevendo o que você deve estudar. Então, para estudar a Roma Antiga, tem 5 pontos que você tem que prestar atenção. Aí, Roma, a República Romana, Império Romano. Bom, é o que está escrito aqui, né? E vai por aí afora. Então, a primeira coisa que a gente tem a observar aqui é que o texto que a gente está lendo parece que foi escrito por um ser humano. Aliás, um ser humano que sabe colocar as vírgulas no lugar, que sabe fazer a concordância verbal, um ser humano que escreve bem direitinho. Só que isso aqui não foi escrito por um ser humano, foi escrito por um algoritmo. Então, a primeira coisa que, quando o ChatGPT saiu, causou um certo reboliço, é que o texto que ele produz é muito bom. Na verdade, hoje em dia, se você pedir aos alunos para produzirem em um assunto qualquer, escreva sobre tal coisa assim, assim, e eles apresentarem para o professor um texto muito bem escrito, sem erro de português, sem nada, chances são de que aquilo não foi escrito pelo aluno, né? A gente sabe que todo mundo põe as vírgulas fora do lugar, traz então uma coisa aleatória,
Com o ChatGPT não é assim, não. Com o ChatGPT as vírgulas estão direitinhas no lugar, a crase, dependendo da língua, está escrita no lugar. Isso é uma coisa muito interessante. Se vocês pegarem essa mesma pergunta e colocarem no nosso bom e velho Google, ele te responde isso que está aí. Eu fiz isso agora de manhã. Né? Então, para começo de conversa, veio um anúncio lá dessa empresa de turismo vendendo as 10 coisas que você tem que fazer em Roma. O que isso aparece aqui? Bom, é patrocinado. Parte dessas palavras ocorre aqui em cima. Eu não escrevi como palavra-chave, eu escrevi exatamente a frase que está lá. Por acaso, tem duas outras entradas aqui no Google que estão próximas do que eu queria. Esse segunda entrada aqui é basicamente a mesma coisa que eu estou perguntando. A última entrada, bom, já são 10 fatos sobre os romanos antigos, mas isso aqui aparece sob forma de indexação de texto que está lá em algum canto da web, fora esses anúncios aqui, né? Então tem uma grande diferença entre você fazer information retrieval e você sintetizar respostas que parecem coisas feitas por seres humanos que sabem escrever muito bem. Tem uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Tá? Isso aqui é relativamente rápido. Isso aqui é estupidamente rápido, né? Bom, então já tem uma grande diferença aqui. A gente está falando de uma tecnologia que não é um information retrieval, é uma coisa que sintetiza texto, né? E sintetiza muito bem. Mas o ChatGPT consegue fazer outras coisas. Isso é o que me chamou a atenção mais, né, como banqueiro de dados. O ChatGPT consegue traduzir de A para B, de um monte de línguas para um monte de línguas, mas ele também consegue traduzir de português, inglês, francês, por aí afora, para SQL. Ou seja, ele consegue criar consultas em SQL. É um tradutor? Sim, é um tradutor. Mas você tem que conhecer SQL. Então, esse exemplinho aqui tem algumas coisas interessantes. Primeiro, que eu estou dizendo que o banco de dados que eu vou usar é o Postgres. Se eu dissesse aqui que era o Oracle, pode ser que a consulta ficasse ligeiramente diferente, porque todo mundo implementa alguma variante lá do SQL padrão. Então, é interessante a gente dizer o que você está usando. Depois tem aqui três tabelinhas bem simples, bem marotas no fundo, que é uma tabela de salários para cada empregado, diz o quanto aquele empregado ganhou e a data que ele ganhou essa quantia. Então, essa tabela aqui, na verdade, ela não é mensal. A gente não está falando de uma empresa que contrata as pessoas e paga um salário no final do mês. A gente paga por freelance, digamos assim. Então, a tabela de salário tem uma data aqui que pode variar. Não é simplesmente o final do mês. Depois tem uma tabela de departamentos e uma tabela de empregados. Então, você, para saber quem um departamento pagou, você tem que vir daqui para o empregado para o departamento, para o ID do departamento, enfim, para a tabela do departamento e pegar o nome do departamento. Se você quiser saber todos os empregados que ganharam algum dinheiro no último mês, você faz a mesma coisa. Você pega essa tabela, filtra pela data que você quer, procura o empregado, do empregado procura o departamento. Então tem que fazer dois joins aqui para descobrir quem ganha o que quando. E a pergunta é exatamente isso, né? Eu vou perguntar quais são os empregados, o nome dos departamentos que empregaram mais de 10 empregados, ou mais de 10 pessoas, né, nos últimos 3 meses. Isso aqui, fora o detalhe que eu estou falando de SQL, é bem diferente dessa situação aqui. Aqui eu estou perguntando para ele fazer um ensaiozinho, né? Aqui eu estou pedindo, estou dando uma instrução para o ChatGPT me traduzir de inglês para SQL dentro do contexto da definição do banco de dados, ou seja, do contexto dessas três tabelas. Colocar aqui o tipo de dados de cada um deles não faz nenhuma diferença. Né? Colocar as chaves estrangeiras e colocar o que é chave deveria fazer diferença. Né? Então, se eu der essa questão aqui para uma turma iniciante de banco de dados, eles vão ter uma certa dificuldade. Essa pergunta não é tão simples assim. O que o ChatGPT me gerou? Me gerou essa consulta em SQL aqui.
essa consulta está basicamente certa. Ela faz exatamente o que eu falei para vocês. Ela pega a data, filtra num intervalo de tempo. Eu não sabia que isso aqui era SQL. Aparentemente, isso aqui é um SQL que o Postgres entende, mas eu acho que não é SQL padrão. Então, ele aqui filtra por data os pagamentos. E aí, vai procurar via esse ID e esse ID aqui, vai procurar o empregado que tem esse ID. E aí vai procurar o ID do departamento. Então, ele fez dois de olho aqui, né? Veio o ID do departamento, né? E aí colocou o nome do departamento aqui. Mas isso é um pedaço só da consulta. Isso aqui responde pagamentos nos últimos 3 meses. Só que eu quero mais de 10 empregados por departamento. Então, eu tenho que fazer um group by pelo departamento e, nesse group by, filtrar os departamentos que têm mais de 10 empregados, né? Esse group by e o having não são construções tão óbvias assim de SQL. Um principiante de banco de dados talvez se enrolasse um pouco para escrever essa consulta. No entanto, o ChatGPT respondeu essa consulta corretamente, ou quase, né? Eu mostrei isso para uma outra professora amiga minha que dá aula de banco de dados. Ela disse: olha que coisa bacana, ele acertou a consulta. Ele disse: não, essa consulta está errada. Eu disse: como está errada? No fundo, nota que ele fez o group by por nome de departamento. A gente aqui não diz quem era a chave, mas tem um ID aqui, tem um nome. Então você pode imaginar que o ID de departamento é a chave do departamento e que nome não é chave, ou seja, pode ter dois departamentos com o mesmo nome. Ou você pode supor que o nome é a chave realmente do departamento. Como a gente não disse nada, essa professora estava parcialmente certa. Se aqui o grupo by fosse DID, eu ficaria talvez mais confiante de que a consulta está certa. Afinal de contas, ID é ID. Mas, na falta de maior informação, isso aqui aparentemente funciona direitinho. Por isso que eu falei para vocês, que você pediu, o ChatGPT explica. Ele gera a consulta e explica o que a consulta está fazendo, exatamente como eu, quer dizer, exatamente. Quase da mesma forma que eu expliquei para vocês. E não é nada trivial fazer isso. Se você submetesse essa consulta a um sistema de processamento de linguagem natural, uma interface de linguagem natural, para banco de dados construída há uns 5 anos atrás, provavelmente a interface não ia conseguir processar a consulta. Quase todas as interfaces, praticamente todas as interfaces em linguagem natural para banco de dados construídas antes do advento das LLMs erravam essas consultas que têm essas agregações mais complicadas. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei impressionado. Eu disse: puxa vida, eu vou conseguir fazer, finalmente, uma interface em linguagem natural para banco de dados, sem ter que me preocupar em análise sintática e outras confusões de linguagem natural. Hoje a gente consegue fazer isso daqui para uma taxa de acerto de mais de 90%. Já chegou, a última experimento que a gente fez chegou a 96%, ou seja, um aluno de banco de dados que tira 9,6 na prova. Essa é uma interface de linguagem natural que a gente tem hoje. É muito bom, né? É uma surpresa bastante agradável. Então, são duas coisas completamente diferentes. Aqui eu estou mandando ele seguir uma instrução. Traduz em SQL. Aqui eu estou mandando ele escrever um ensaiozinho. Tá? Então, muito legal isso. Bom, agora vamos lá ao meu exemplo favorito. Primeira vez que eu usei o ChatGPT, a primeira coisa que eu submeti ao ChatGPT foi essa pergunta aqui: onde é que o Dom Pedro I está enterrado? Eu escrevi em inglês e ele me respondeu em português. Não aqui está escrito em inglês, mas ele me respondeu em português. Então, a primeira surpresa é que ele me respondeu alguma coisa. A segunda surpresa é que ele me respondeu em português. A terceira surpresa é que isso aqui parece correto. Então, Dom Pedro I, primeira coisa. Dom Pedro I, né, do Brasil, ou Dom Pedro IV de Portugal, está enterrado em vários locais. Então, a primeira coisa que é um pouco de surpresa é que a pessoa, Dom Pedro I do Brasil, em Portugal é Dom Pedro IV, e ele me respondeu certinho. Aí ele vem aqui contar uma história relativamente complicada. Vocês sabem a história do Dom Pedro I, onde é que ele está enterrado? Se vocês não sabem, vão aprender agora.
Então, o Dom Pedro I está enterrado primariamente no Monumento da Independência lá em São Paulo. Aí já começa uma coisa estranha. Que história é essa de primariamente, né? Então, primarily interred. Bom, isso porque o coração do Dom Pedro I não está junto com o corpo dele. O coração dele, a pedido, antes dele morrer, ele pediu a filha dele, que depois virou a imperatriz Dona Maria II, da rainha Dona Maria II lá em Portugal, ele pediu a filha dele para enterrar o coração dele na cidade do Porto. Se algum dia vocês quiserem saber por que ele gostava tanto do Porto, leiam a biografia do Dom Pedro I. É bastante triste, diga-se de passagem, viu? A gente tem o Dom Pedro I muito mal, né? Um homem mulherengo, um analfabeto, uma pessoa bruta, mas ele teve uma vida extremamente triste, muito atribulada. Então, bom, aí deixa eu ressaltar aqui algumas coisas antes de eu continuar a análise. Eu peguei essa mesma consulta e coloquei no Google. Bom, ninguém está me vendendo nada para ir a São Paulo, então aqui o Google já me trouxe um verbete da Wikipedia sobre o coração do Dom Pedro I. Esse verbete aqui está em inglês aqui embaixo, igualzinho, né? Então, já está falando aqui do Dom Pedro I, aqui tem o verbete, aquele infobox lá do verbete do Dom Pedro I, e aqui tem uma surpresa. A última entrada que está escondida aqui embaixo fala do Dom Pedro I de Portugal. Olha só, ele pegou. Onde é que o Dom Pedro I está enterrado? É ambígua essa pergunta. Você está se referindo ao Dom Pedro I do Brasil? É essa história que eu contei. Se você estiver falando do Dom Pedro I de Portugal, é uma outra história completamente diferente. E também é uma história extremamente triste. Vocês ouviram falar daquele ditado Ignez é morta? Isso a minha avó, que era portuguesa, falava isso quando eu não tinha jeito mais. Aconteceu alguma coisa que não tem o que fazer, já está feito. Então ela dizia, Ignez é morta. E a história é mais ou menos o seguinte, o Dom Pedro I, lá de Portugal, queria casar com a Inês de Castro, e a corte portuguesa era contra o casamento. O que o pessoal da corte portuguesa fez? Envenenou a Inês de Castro. Então, Dom Pedro I não casou com a Inês de Castro, ela morreu antes. O que o Dom Pedro I fez? Coroou o cadáver da Inês de Castro, rainha de Portugal. Então, a Inês de Castro foi postumamente rainha de Portugal, mas fisicamente ela estava sentada no trono e foi coroada pelo imperador, o cadáver dela. Como se não bastasse essa cena macabra, ele obrigou todo mundo da corte a beijar a mão do cadáver da Inês de Castro. Isso é uma total maluquice, mas é verdade, viu? Não é mentira, não. Então, isso aqui é outra história triste de outro Dom Pedro I. Mas, enfim, o Google me respondeu mais ou menos, né? Me mandou eu olhar esses verbetes aqui e lembrou que tem um outro Dom Pedro I. Bom, fim desse editor. Agora vamos olhar em mais detalhe o que o ChatGPT me respondeu. Então ele me diz, ó, ele está lá, o corpo dele está lá no Museu da Independência e o coração, então partes de Dom Pedro I está enterrado em outros lugares, né? O coração está numa urna, o que é verdade, na igreja de Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Salvador. Isso aqui é totalmente errado. Não sei, não tenho a menor ideia por que o ChatGPT sintetizou essa frase. Porque é verdade que o coração dele está numa urna. Só que ela está na igreja de Nossa Senhora da Lapa, na cidade do Porto, em Portugal. Não tem nada a ver com Nossa Senhora do Carmo e muito menos com Salvador. Então ele alucinou completamente quando escreveu isso daqui. Tá. Aí, bom, essa outra parte aqui está correta, né? Ele originalmente tinha sido enterrado lá no Panteão dos Bragança. Tá? E no final, nessa resposta que o ChatGPT sintetizou, ele faz um resuminho, né? Então o Dom Pedro I está enterrado entre o Monumento da Independência, em São Paulo, a igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Salvador, que está totalmente errado, com o seu coração
né, o que está certo, e também foi enterrado temporariamente lá no monastério de São Vicente de Fora, perto de Lisboa. Por que eu perdi tempo falando isso para vocês? Porque quando a gente pergunta coisas factuais ao ChatGPT, ele pode responder bobagem, ele pode levar você a erro. Isso aqui está simplesmente errado. Curiosamente, eu fui olhar nesses verbetes aqui da Wikipedia e o verbete está errado num outro sentido. Ele diz que o coração de Dom Pedro I está enterrado em Nossa Senhora da Lapa. Aí tem um link para a igreja. O link está errado. O link tem várias igrejas chamadas Nossa Senhora da Lapa, né? O link do verbete de Dom Pedro I aponta para uma outra igreja que não é a igreja do porto onde ele está enterrado. Então é bom também não confiar muito na Wikipedia, embora normalmente as coisas sejam bem arrumadinhas, né? Então, qual é o problema que eu estou chamando a atenção para vocês de uma forma jocosa? É que a gente não pode confiar muito no que o ChatGPT responde. E a pergunta é, pô, se eu não posso confiar muito, para que isso serve? Né? Meio estranho, né? Mas eu acabei de mostrar para vocês que nem a Wikipedia é muito confiável. A gente tem que procurar várias fontes e verificar se aquela informação de fato é verídica, né? E a partir de uma pergunta essencialmente pequena, né? Isso aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis termozinhos. Uma pergunta bem pequenininha, mas ela é muito complicada de responder, né? E o nosso amigo do ChatGPT respondeu errado. Bom, então a primeira coisa é legal que ele produza texto, legal que ele traduza de uma coisa para outra, inclusive SQL, faça consultas SQL sofisticadas, mas tem as suas limitações. O que ele devolve pode estar errado. Tem outra limitação que é mais chata. No fundo, por trás do ChatGPT tem alguns modelos, algumas LLMs, alguns modelos linguísticos, né? Você pode escolher qual que você quer usar. Esses modelos eles são treinados com dados oriundos basicamente da web e um bando de outras coisas, né? Até uma certa data. Então, por exemplo, eu perguntei aqui de propósito como é que foi a coroação do Charles III, o rei da Inglaterra atual, né? Como é que foi a cerimônia de coroação? Perguntei isso ao ChatGPT em maio do ano passado. Aí ele me respondeu isso que está aqui. Corretamente, ele me diz que ele não tem informação em tempo real. Ele não é um Google da vida. Isso, honestamente, é verdade. E aí ele coloca uma informação importante. Tudo que o modelo do ChatGPT que eu estava usando aí nessa consulta sabe é aquilo que eles capturaram até setembro de 2021. De lá para cá, nessa data, né, em maio de 2023, e lá para cá ele não tem informação. Então, isso é uma limitação grande. Então, quando a gente usa um desses modelos, tem que lembrar que ele deu um trabalho infernal para ser treinado e que esse treinamento visa dados até uma determinada data. Isso é uma limitação grande para certo tipo de tarefa, como essa daqui. Aí, eu repeti essa pergunta no começo desse ano. Nota que onde é que está? Aqui. O Carlos III, o Charles III, foi coroado no dia 6 de maio de 2023. Tá? Então, é razoável que o ChatGPT aqui diga que não sabe, tá? Embora eu tenha perguntado isso no dia seguinte, né? Eu perguntei no dia 6, no dia 7, um dia depois dele ser coroado, não adianta, porque ele só conhece coisa em 2021. Aí perguntei de novo, esse ano, o próprio ChatGPT, só que agora eu estou chamando a atenção de que eu estou usando o ChatGPT com esse modelo aqui, que é o modelo original dele. E aí já tem uma novidade, né? Aqui ele estava dizendo que ele não conhece nada depois de setembro de 2021. Só que nesse meio tempo eles retreinaram o GPT 3.5 e ele agora tinha fatos até janeiro de 2022, andou um ano para frente. Só que não adianta nada, porque o Carlos III foi coroado depois disso. Então, danou-se. A resposta, no fundo, é igual à anterior. Ele continua sem saber
o que aconteceu na coroação, só que a data limite, a data de corte do tempo do modelo mudou. Eles retreinaram mais um pouco. Daqui para cá são 3 meses, né? Setembro, outubro, novembro, janeiro, 3 meses, 4 meses. Bom, aí isso aqui, nesse mesmo dia, eu mudei o modelo. Em vez de usar o GPT 3.5, eu fui lá no ChatGPT e mudei para o GPT-4. Aí o GPT-4 me respondeu isso que está aqui na tela. Corretamente, ele me descreveu a coroação do Charles III, como é que foi a coroação e alguns detalhes da coroação e por aí afora. Isso significa que o GPT-4 já tinha sido retreinado depois da coroação do Carlos III. Eles não dizem muito, não é muito claro quando eles retreinam esses modelos, né? A gente acaba ficando sabendo por outras razões, né? Mas essa daqui é uma coisa interessante. Então, esse exemplo chama atenção para um problema sério quando a gente usa esses modelos. É um modelo linguístico que não é exatamente um substituto do chat do Google por duas razões. Primeiro, que ele pode errar. Bom, o Google também pode errar, né? Mas o texto que ele produz para a gente, que tem erro, é um texto muito plausível. Se vocês não soubessem nada acerca do Dom Pedro I, vocês iam achar que esse texto aqui estava correto e que o coração dele estava no Salvador, o que é totalmente errado, né? Bom, então esse é um problema. Parece que é verdade, mas não é. O segundo problema é que a gente tem essa limitação de tempo. Então, não substitui, não tem fatos recentes. Isso é um problema chato, mas é uma motivação para a gente se distrair no curso. Bom, só que o que eu acabei de mostrar para vocês é essencialmente produção textual, né? A gente sabe que esses modelos hoje em dia fazem bem mais do que produção textual. Então, um colega da gente, o Edirley, o professor Furtado, o Bruno e eu, temos alguns paperzinhos interessantes. Então, o Edirley programou o ChatGPT, né, de propósito, né, parece ChatGPT. O que o ChatGPT fez? Ele tem uma biblioteca de histórias aqui que você pode escolher um modelo, pode guardar as histórias que você fez, pode carregar a história de outro, está aqui nessa URL. E você dá umas dicas para o ChatGPT e ele gera a história. Até aí não é muito diferente do que eu acabei de falar, porque ele está gerando texto. Mas além de gerar texto, o ChatGPT produz ilustrações, como se fosse um storyboard. Ele aqui não está usando a tecnologia da OpenAI, está usando um open source, Stable Diffusion. Eu podia usar qualquer coisa aqui. Então, as histórias que o ChatGPT gera são coisas assim: você tem uma história textual na direita, na esquerda, e uma ilustração que representa o que está escrito aqui. Então, essa ilustração não é aleatória. Essa ilustração ela é uma espécie de interpretação do que o texto que está aqui do lado esquerdo descreve. Então, é uma tradução de texto para imagem. Isso a gente chama de uma LLM, mas não é exatamente uma LLM, é uma AI Generative Model, um modelo que gera coisas que não são texto, no caso aqui, imagem. Curiosamente, a maneira de fazer as duas coisas é praticamente a mesma, né? Mas o efeito é bem diferente. Então, aqui a gente saiu de dicas para gerar texto e para gerar imagem, né? Aí o Edirley, não contente com isso, esse aqui é o Edirley, tá? O Edirley, não contente com isso, fez um outro protótipozinho chamado ImageSteller, que faz o contrário. A gente submete imagens, eu não estou submetendo texto, nem eventos, nem uma pequena descrição. A gente submete coisas como essa que estão aqui na tela e pede para gerar uma história. Então, tem aqui uma fotografia do Edirley, diz que ele é professor lá em Breda, na Holanda. E aqui tem um gráficozinho que é o Google Scholar do Edirley.
Então, o Google Scholar do Edirley, graças ao ChatGPT, tem um número grande de citações. Agora, mais recentemente, mais andou tendo umas rebarbas aqui, depois aumentou. Então, tem uma característica bem peculiar no número de citações do Edirley. E aí, a lista de papers do Edirley. Por acaso, está aqui o paper do ChatGPT. Né? Por acaso, ele ganhou o prêmio de melhor paper lá no SB Games. E tem uns outros aqui. Aí, o Image Teller começa a gerar uma história. Só com aquela informação que eu dei para vocês, o, o Image Teller gera um texto como esse que está aqui. Então, ele inventa. Isso não tem nada a ver com o que a gente mostrou, né? Nenhuma dessas fotos aqui tem qualquer coisa parecida. Ele inventa que o Edirley está sentado lá no escritório dele, lá na Breda, cercada de livros e blá blá blá. Tá aqui uma. Ele não usou a imagem do Edirley, ele inventou uma imagem. Isso aqui é sintetizado, né? Então está aqui o Edirley pensando em alguma coisa. Esse pedaço aqui que está gerado é interessante, porque esse pedaço aqui é uma descrição desse gráfico aqui. É um gráfico que começa bem, depois tem uma quedinha, depois ele sobe significativamente. Então, essa quedinha e essa subida significativa foram traduzidas nesse pedaço do texto. Aí ele está inventando aqui uma história que é uma pessoa entrevistando o Edirley para promoção lá na universidade dele. Então inventou aqui um outro personagem na história que é a Professor Joan, que é a chefe do comitê do comitê de carreira docente, né? Aí vai aqui, continua, e ela chama a atenção, né, de que as citações dele aumentaram muito em 2023. Então, esse texto, se vocês lerem, tiverem paciência de ler, parece alguma coisa que a comissão de carreira docente geraria. Eu já até brinquei, eu sou da comissão de carreira docente do departamento do CTC, eu brinquei, olha só, a gente pode se aposentar. Você me dá o Google Scholar da pessoa, eu mando lá para o ChatGPT, ele gera vou dar para o Medsteller, ele gera lá o parecer que a gente leva algum tempo para produzir, né? Então, são exemplos onde a gente poderia ir muito mais além do que simplesmente ficar brincando de gerar texto. Por mais interessante que seja, a gente fica limitado a texto. Mas não, a gente pode usar outras tecnologias que depois vocês vão contar para a gente, né? Bom, isso aí é só para a gente motivar o que vem pela frente e já tem alguns problemas, né? O primeiro problema é o limite de tempo, ou seja, o modelo foi treinado com dados até um certo momento, então obviamente ele conhece aquilo para o qual ele foi treinado. O segundo problema é que ele pode errar. Quer dizer, o modelo pode produzir texto que está pura e simplesmente errado, né? Agora, o texto que eu mostrei para vocês de exemplo é um texto muito bem escrito. Literalmente, eu nunca vi. Nunca vi o ChatGPT fazer um erro de inglês ou de português. É muito bom, né? Bom, agora vamos dar um passo atrás e falar de uma maneira mais genérica do que essas coisas são capazes de fazer. Primeira vez que a gente deu um curso desses, como eu comentei com vocês, a gente deu um curso de processamento de linguagem natural e o livro, que aliás é muito bom, ele organizava a discussão em termos dos problemas que a gente deveria endereçar dentro desse guarda-chuva genérico chamado processamento de linguagem natural. Então, a primeira coisa que vem na cabeça é a tradução automática, que é um exemplo excelente para tratamento de texto. Um amigo meu, há pouco tempo, estava na França, isso foi bem antes das Olimpíadas. Ele estava em TGV
não me lembro mais, de algum lugar para Paris. No meio do caminho, uma barulheira danada do TGV deu uma freada enorme e parou. E eles ficaram assustados, porque já está acontecendo. Aí o chefe da composição começou a falar em francês, aquele francês mal-humorado no alto-falante, e eles não estavam entendendo nada. Aí esse meu amigo teve a presença de espírito, pegou o telefone dele e mandou o Google traduzir do speech em francês, naquele francês horrível, para text em português, em tempo real. E aí ele descobriu o que estava acontecendo com o TGV. Então, quando a gente fala de machine translation aqui, hoje em dia a gente tem condições tem tecnologia para fazer machine translation muito mais do que simplesmente pegar um texto e traduzir para texto em outra língua. O meu benchmark favorito eu ainda não fiz, que é traduzir as ementas em Portugal para português do Brasil. Começa que ementa em português de Portugal não é o que vocês pensam. Ementa em português de Portugal é cardápio. E os termos que os portugueses usam para se referir aos frutos do mar não tem nada a ver com os termos que a gente usa. Então, você chega em Portugal, num restaurante de frutos do mar, é melhor pedir o cardápio em inglês, porque o cardápio em português de Portugal, vocês não vão entender nada. Então, meu benchmark seria traduzido de português para português. Mas, enfim, isso aqui funciona muito bem. A outra coisa interessante que a gente pode fazer é resumir texto. Resumir texto é bem mais complicado do que parece, né? Não é resumir texto de qualquer maneira. Cada 10 palavras você pega uma, não. Você tem que, de alguma forma, ter alguma análise semântica do texto para produzir alguma coisa que faça sentido no final. Então, resumo de texto é complicado. A outra coisa bem popular é você fazer a análise de polaridade, ou sentiment analysis, né? Se o texto é negativo, ou positivo, ou neutro, esse é bem comum, né? Outra coisa que vocês podem inventar é fazer inferência usando linguagem natural. Não a inferência que o professor Helman gosta de ensinar, a inferência usando texto. Você escreve as premissas, a conclusão, as hipóteses em sentenças de linguagem natural e cria um modelo para fazer inferência usando essa coisa meia informal chamada linguagem natural. Aí tem umas tarefas bem mais específicas. Uma delas é extrair as entidades nomeadas, essa daqui. Então, você me dá um texto, eu vou olhar para a cara daquele texto. Por exemplo, uma frase é: o Pão de Açúcar fica no bairro da Urca e tem 350 metros, ou alguma coisa parecida com isso. O que é extrair as entidades nomeadas? É reconhecer que Pão de Açúcar e bairro da Urca são locais geográficos. 350 metros não representa nenhuma entidade. Então, nessa frase que eu acabei de falar, tem duas entidades nomeadas, o Pão de Açúcar e o bairro da UC, todos dois são locais geográficos. Então, isso é uma tarefa bem interessante para a gente começar a entender texto. Bom, no momento que você descobre as entidades nomeadas, você pode querer descobrir na frase qual é o relacionamento entre elas, né? No caso aí, o Pão de Açúcar está localizado no bairro da UCA. Bom, então qual é o relacionamento Pão de Açúcar e bairro da UCA? É localizado em, né? Então é um exemplo bastante simples. Essas duas tarefas aqui normalmente eram feitas em separado, mas recentemente o pessoal começou a desenvolver algoritmos para fazer as duas ao mesmo tempo, porque elas são faces da mesma moeda. Outra questão que aparece, que é chata, é resolução de pronomes. Aqui tem uma frase em inglês que eu não vou traduzir, senão perde a graça, mas em inglês fica: John made sure to take Susan for the help he had. Se a frase termina aqui, esse X se refere a quem? A Joe ou a Susan? Depende. Se o had, você continuar com given, esse X se refere a Susan, que deu ajuda a John. Se o had continuar com received, esse X se refere a John, porque a John é que recebeu a ajuda. Então, se você fizer uma frase que pare aqui no had e me pergunte: o X se refere a quem? A Susan ou a John? Não sei, é ambíguo. Não sei.
Bom, solução para isso, difícil. Conselho, nunca escreva uma frase assim, sempre escreva uma frase onde o pronome é facilmente substituído pelo que ele está se referindo, né? Bom, e tem uma outra última tarefa aqui, que é mais complicadinha. A análise sintática de uma frase é um negócio bem conhecido. Desde que eu tinha 10 anos de idade, há muito tempo atrás, eu fazia análise sintática. Era um horror a aula de português, mas a gente aprendia lá a análise sintática. Eu tinha horror àquele troço. Não é isso que a gente quer. Isso a gente pega lá os toolkits de Stanford e está pronto. Eu quero fazer uma análise semântica, né? Descobrir na frase when, where, who did what. Isso aqui é um pouco mais complicado do que análise sintática, né? Bom, então a gente tem aqui, eu listei para vocês 8 tarefas diferentes em processamento de linguagem natural. São tarefas bem úteis. Essas tarefas, de uma forma ou de outra, elas são endereçadas ou tratadas há muito tempo. Muito antes de eu fazer doutorado, quer dizer, algum tempo antes de eu fazer doutorado, não é muito antes, mas algum tempo antes, o pessoal trabalhava com modelos linguísticos baseados em regras, como aquelas que a gente aprende no colégio, nas regras de análise sintática, né? Mas isso aqui era muito limitado, claro que era muito limitado, né? É difícil, a língua é uma coisa complicada, o poder computacional dessa época era inexistente, literalmente, né? E a quantidade de dados que você tinha à disposição era muito difícil, e você tinha que analisar tudo à mão. Bom, depois os computadores ficaram um pouquinho melhores, né? E aí o pessoal começou a programar esses analisadores de linguagem natural, essas regras, né? Programar em computadores. A linguagem Prolog, que alguns de vocês talvez tenham aprendido no curso de IA, é de 1970, eu acho. Prolog é dessa época, 70 e alguma coisa. O Prolog era bem usado para fazer processamento de linguagem natural, porque era mais ou menos simples. Sim, era mais ou menos fácil a gente escrever regras em Prolog. Mas isso aqui faz muito tempo, né? 92, vocês não eram mais cedo. Aí as coisas começaram a mudar um pouco de figura, porque a gente teve mais poder computacional. Duas coisas aconteceram nessas últimas décadas que vocês podem imaginar, né? Um é poder computacional e outra é a quantidade de dados que a gente tem à disposição. Então, há tempos atrás, há 20 anos atrás, a gente já tinha um poder computacional razoável e tinha já alguns quantidade de dados à disposição. O web é bem anterior a isso daqui, né? Então, começou o pessoal a tentar criar modelos de machine learning para processar linguagem natural. Os modelos eram limitados por simples razão de que não tinha tanto poder computacional assim, e a disposição de dados era complicado a gente gerenciar isso. Mais recentemente, ou seja, uns 10 anos para cá, as coisas aceleraram muito, por essas duas razões, né? Tem mais poder computacional, muito mais poder computacional e muito mais dados à disposição. Mas não é só isso. Teve uma coisa aqui no meio do caminho importante, né? Começaram a aparecer alguns modelos, apareceu um modelo chamado Transformer de Deep Learning que é muito interessante para a gente trabalhar com linguagem natural. Então, aqui teve uma certa descontinuidade, digamos assim, no, no andar da carruagem por culpa de um paper super importante que introduziu um determinado modelo que daqui a pouco eu vou dar uma ideiazinha para vocês. E há uns 5 anos atrás começaram a surgir esses modelos linguísticos muito grandes. Não são esses que a gente vai ver no curso. Esses são a voz dos modelos que a gente vai ver nesse curso, né? E já tem 5 anos. Bom, por que a criação desses LLMs é importante para essa área? Originalmente, você atacava cada um desses problemas aqui criando um modelo diferente.
Então, tinha um modelo para resumir texto, um modelo para sentiment analysis, um modelo para resolver resolução de pronomes. E cada vez que você criava um modelo, você tinha que pegar um montoréu de dados, rotular esses dados, treinar o modelo. Era bastante trabalhoso. E aí tem montanhas de papers, até alguns poucos anos atrás, 2, 3 anos atrás, atacando esses problemas. E esses papers deram muito trabalho para escrever. O que acontece com esses Large Language Model, quando eu digo Large Language Model, é grande mesmo, né? Esses modelos, eles têm bilhões, às vezes centenas de bilhões de parâmetros. Centenas de bilhões de parâmetros significa que eles foram treinados em trilhões de chunks, trilhões de palavrinhas, né? Então, não adianta você ter um modelo com bilhões de parâmetros se você não conseguir arrumar dados suficientes para treinar. Mas hoje em dia o pessoal dá um jeito nisso, né? Então, são modelos realmente muito grandes, treinados exaustivamente de uma forma não supervisionada, o semi-supervised aqui, depois eu vou comentar onde é que aparece isso, mas é basicamente um treinamento não supervisionado, né? E o interessante é que esses modelos, com pequenos ajustes, conseguem resolver aquelas tarefas que eu falei para vocês. Para vocês terem uma ideia, teve um aluno de mestrado que eu orientei há 2 anos atrás, acho que foi segundo semestre de 2022. Ele passou uns bons 6 meses fazendo uns modelitos para extrair informação de sentenças judiciais. E tinha modelo disso, modelo daquele, deu um trabalho danado. Treinar esses modelos deu um trabalho maior ainda, criar uma massa de dados rotulada para poder treinar os modelos. Quando saiu o ChatGPT, isso foi começo do ano passado. Não, foi 2022, começo de 2023, o Gustavo teve uma ideia que é o seguinte, olha só, vamos pegar aquele troço todo que eu fiz, que demorou um tempo danado e deu um trabalho infernal, e vamos ver o que a gente consegue fazer com o ChatGPT. Em uma semana, ele reprogramou tudo que ele levou quase que um ano para fazer. E o desempenho do que ele fez usando o ChatGPT era semelhante ao desempenho dos modelos específicos que ele tinha criado no ano anterior. Quer dizer, qual é a grande surpresa disso? Bom, ele não teve que retreinar coisa nenhuma, ele teve que fazer umas coisinhas lá com o ChatGPT e o desempenho foi muito grande, muito bom. Ele levou muito menos tempo, muito menos tempo. Então, essa frasezinha aqui que as LLMs dão muito bem em uma variedade grande de tarefas, não é pouca coisa. E você não precisa realmente retreinar a LLM, que daria muito trabalho. Então, no fundo, é uma tecnologia que vale a pena a gente se distrair com ela. No fundo, é o objetivo desse curso. Agora, a gente tem aqueles problemas que eu comentei para vocês, que a gente no curso também vai, vai se tratar, que é o problema de dados fora daqueles que a LLM foi treinada. Então, a gente tem que dar um jeito de combinar esse modelo linguístico com outras fontes de dados. Esse é um problema central que a gente tem que endereçar. Tá? Bom, vamos lá. Então, já estou tentando vender para vocês. Quando a gente tem outras coisas aqui que a gente precisa separar. Quando a gente fala de modelo linguístico, é tudo isso que eu falei para vocês. Exceto um pequenininho detalhe que eu comentei na história lá de gerar SQL, que é como você segue instruções. Eu estou dizendo para o chat, você passei informação para o chat GPT. Que informação é essa? Um banco de dados que eu estou usando e uma descrição bem sucinta das tabelas. E aí eu mando, eu instruo o chat GPT a fazer uma tarefa. Qual é a tarefa?
traduzir sentenças em linguagem natural em SQL. Uma vez que você dá essa diretiva para o ChatGPT, você pode ficar passando várias sentenças em linguagem natural e pegando o SQL. Eu peguei uma vez, fiz à mão um teste preliminar com uma centena de perguntas para ver como é que as coisas se comportavam. Eu levei 1 hora e pouco para fazer isso. Então, de uma vez só, eu disse o que tinha que fazer e fiquei passando exemplos de SQL. Tá? A outra coisa que aparece aqui, que vale a pena a gente saber que existe, é que uma coisa é o modelo English, outra coisa é o modelo de seguir instruções. A outra coisa é o modelo de chat. Chat, que eu estou falando, é diálogo. Diálogo é diferente disso daqui. Eu não dei exemplo nenhum de diálogo até agora. Mas o diálogo tem um problema chato. Diálogo é um diálogo, né? Você vai interagindo. Nós estamos, quer dizer, eu não estou interagindo com vocês, estou falando aqui sem parar, né? Mas normalmente a gente está num diálogo, um fala, outro fala. E quando você chega num ponto do diálogo, o que está acontecendo aqui depende do que foi respondido antes. Então, um ponto do diálogo tem um contexto. Que contexto é? Aquilo que você já trocou de informação. Então, a pergunta aqui depende do contexto anterior. Não depende simplesmente do que está no banco de dados. Tá? Isso é um negócio é, é um negócio bem complicado, né? É bem mais complicado do que essas duas coisas daqui. É bem interessante estudar esse assunto. Então, quando o pessoal diz, fiz aqui um chat, fez um chat, mas não nesse sentido aqui que eu estou falando. Isso aqui é mais complicado. A última coisa que eu estou colocando aqui, daqui a pouco eu vou chamar a atenção também, é que tudo isso que a gente fala de linguagem natural, de gerar imagens, gerar vídeo, de abacate, os modelos não querem saber de nada disso. Os modelos trabalham com vetores. Todo texto, todo áudio, toda imagem que nós, seres humanos, estamos olhando ali, para o modelo, aquilo é um bando de vetores. Então, a gente tem que saber como traduzir texto em vetores. Isso a gente chama de text embedding, e tem modelos específicos para isso, ou você usa um desses modelos aqui e pega só os vetores, mas isso é uma coisa bem importante, porque esses caras aqui não trabalham com texto, não trabalham com nada disso. Eles trabalham com vetores. Então, a gente tem que dar um jeito de transformar o que quer que seja, texto, imagem, vídeo, DAV4, em vetores. E depois traduzir os vetores de volta para imagem, texto, blá, blá, blá. Então, são alguns tipos de modelos que é bom a gente lembrar que eles são diferentes entre si. Podem estar fundamentados na mesma coisa, mas eles são diferentes entre si. Então, agora, continuando essa conversa de levar gato para nadar, vou contar para vocês um pouco da historinha dessa brincadeira. Isso aqui é tirado de o primeiro livro lá que a gente usou. Então, no início dos tempos, a gente tinha... O GPT hoje tem GPT-4o, GPT-4o micro, GPT não sei o que é, não, ômicro. GPT-4 ômicro, micro, não sei o que é lá. Tudo começou, antes de 2018, com o GPT. A Google tinha, na época, um modelo em inglês chamado BERT. Isso aqui são acrônimos de coisas que significam algo que eu nunca me lembro. Aí o GPT teve uma série de modificações, o 2, o 3, e teve o 3.5, que a gente vai ver que o 3.5 é uma espécie de marco na evolução desses modelos. Mas isso fica para daqui a pouco. E o BERT teve aqui a sequência de modificações, né, modelos um pouco melhor que o BERT, e o Google lançou também um outro modelo bem grande, o T5. O BERT é fácil de a gente trabalhar com ele, não é um modelo tão grande assim. O T5 é bem grande, é difícil de trabalhar com o T5, ele requer um bocado de poder computacional, mas é um modelo bem antigo, um modelo anterior a 2011. Mais recentemente, é mais recentemente mesmo, de final de 2022, a OpenAI lançou o ChatGPT. Por trás do ChatGPT estava esse modelo aqui. Esse modelo aqui é essencialmente o GPT-3 retreinado para seguir instruções. Esse aqui foi
uma coisa assim muito interessante. Foi assim um divisor de águas nessa discussão. Então, não é tanto só o fato do ChatGPT conseguir produzir texto com uma cara de um ser humano que escreveu, mas ele consegue escrever instruções, como essa que eu falei, traduza para SQL. Bom, isso aqui foi antes da gente começar o curso de 2023. Uma semana antes da gente começar o curso, a Meta lançou um outro modelo, Demo. A diferença é que esse modelo aqui é público, a gente pode baixar. Aí tem várias outras versões. Em março, a OpenAI lançou um modelo um pouco melhor, GPT-4, e o Google, que estava lá com o T5, começou a ter uma sequência de modelos do Google que tem nomes diferentes, né? O PaLM, depois tem o Gemini. Isso aqui são modelos que o Google criou. O Gemini é o nome que eles usam hoje em dia. Então, ao longo de 2023, a gente teve uma quantidade razoável de novidades e eu peguei só três desses players, que são os mais populares, né? O OpenAI, a Meta, por culpa desse Llama, e o Google com esse Gemini aqui, né? Então, mudou muito desde o começo que a gente começou a dar o curso até final do ano passado. E como se não bastasse, no começo do ano passado, desse ano, primeiro semestre desse ano, a gente teve uma série de anúncios bem interessantes. Aqui era o Llama 2, né? Em um ano atrás. Né? No começo desse semestre, em abril desse ano, quer dizer, começo do semestre passado, o Google lançou, o Meta lançou o Llama 3. A Microsoft lançou uma coleção de modelos pequenos. Nota que os 7 bilhões é um modelo pequeno. Não? Pequeno, isso que a gente hoje em dia vê. Né? Se a gente olhar para alguns anos atrás, para o BERT, isso aqui é um modelo muito maior do que o BERT. Né? Então, tem uma série de modelos. O Databricks lançou um outro modelo. Todos esses aqui são abertos. O melhor modelo do Google, até onde eu sei, é esse daqui. Mas ele tem uns outros modelos, o que ele chama de Gemma. O Gemma a gente dá para baixar, é bastante bonzinho. E tem outras coisas que não são OpenAI. A Anthropic tem esse Claude. Eles não divulgam qual é o tamanho do Claude, mas tem três tamanhos, esse é pequeno, médio e grande. Tem umas novidades aqui da OpenAI do Mai. E aí, Júlio, isso aqui foi há menos de um mês atrás. A OpenAI lançou uma outra versão desse cara daqui, do Omicron, menor. Bom, continua sendo proprietário, né? Por que essa versão menor é importante? Bom, primeiro, ela é muito mais rápida. Segundo, ela custa muito mais barato. Eu acho que custa quase uma ordem de grandeza a menos do que o GPT-4 Omicron. Então, isso aqui é bem recente. Né? Se quiserem explicar, isso aqui é uma coisa que custa barato. E aí, como se não bastasse isso, 2 semanas atrás, a Meta lançou o Llama 3.1. O Llama 3.1 tem algumas diferenças significativas do Llama 3. Primeiro, tem um modelo enorme aqui. Esse modelo é público, viu? Vocês podem baixar. O que vocês vão fazer com o modelo de 400 bilhões de parâmetros é outra pergunta. Mas isso vocês podem baixar. Esse aqui de 70 bilhões, vocês ainda conseguem baixar e rodar num servidor parrudinho com uma placa gráfica boa. E esse aqui pequenininho, vocês até podem rodar localmente. Eu rodo esse aqui no meu computadorzinho aqui, que eu estou usando para fazer essa aula, né? Esse anúncio do Llama, então, da Meta, né, trouxe à disposição da comunidade um modelo muito bom. Isso 2 semanas atrás. E detalhe, esse modelo muito bom foi treinado para português também, né? Então, a gente tem aqui um modelo muito bom que vocês podem usar para traduzir de português para hindi, se quiserem. Né? Bom, enfim, todas essas coisas daqui a gente vai ver em um pouco mais de detalhe ao longo do curso. É, enfim, o que tem de desafios para deixar a gente animado nessa conversa?
Bom, primeira coisa é essa questão que eu já falei umas 300 vezes, que esses modelos são muito bons, mas tem uma limitação de tempo, aquilo que eles foram treinados. Então, se a gente tem dados mais atuais, como é que eu faço isso, injetar esse conhecimento no modelo? Se eu tenho dados para os quais o modelo não foi treinado, como é que eu faço para combinar um modelo com esses dados para os quais não foi treinado, sejam porque são dados recentes ou são dados que ele nunca viu? Isso é um desafio interessante, que a gente, ao longo do curso, vai ver como dar um jeito nisso, né? Outra coisa, outras coisas mais profundas é o problema de você evitar que o modelo gere respostas inadequadas, mas inadequadas não no sentido lá do Dom Pedro I, mas de gerar respostas tóxicas. Tóxico aqui é um termo que é usado nesse contexto aqui para designar várias coisas. Tóxico pode ir desde pornografia até ensinar como fabrica armas químicas. Eles não querem que o modelo ataque essas coisas. Então, tem que dar um jeito do modelo filtrar esses dados tóxicos, o que não é nada fácil, né? Outra questão que eu já comentei é que o modelo pode simplesmente alucinar, ou seja, inventar coisas que não tem nada a ver com coisa nenhuma. Tipo aquele Dom Pedro I, o coração de Dom Pedro I, está enterrado na igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Salvador. Ele alucinou completamente. Ele tirou isso de algum lugar, mas isso não tem nada a ver com o contexto anterior. Como é que a gente evita essas alucinações? E tem um monte de outros exemplinhos aí bem simples. O primeiro exemplo aqui é uma coisa que vale a pena chamar a atenção. Esses modelos não são determinísticos. No ChatGPT, você deve olhar lá embaixo, tem assim, regerar, regenerate. Você clica ali, ele gera uma outra resposta, porque as respostas não são determinísticas. Esse modelo é essencialmente estocástico. Então, quando ele responde alguma coisa, não é a única resposta plausível, é uma resposta plausível. Se você manda regerar, ele pode gerar uma coisa diferente. E às vezes essa coisa diferente pode não fazer nenhum sentido, né? Bom, então essa questão de alucinações, por exemplo, quando a gente está traduzindo de linguagem natural para SQL, de vez em quando o modelo, de alguma forma, alucina, inventa coluna nas tabelas que não existe, simplesmente para poder gerar a consulta. Isso é bastante desagradável. Se você for rodar o SQL, ele vai dar erro simplesmente porque o SQL referencia uma coluna que não existe. Ele alucinou simplesmente. Tá? Bom, eu vou gastar mais aqui uns 15 minutos no máximo e depois, por favor, não fujam, que a gente tem que conversar sobre o curso. Isso aqui provavelmente é a única coisa que eu vou falar sobre machine learning no curso, para vocês entenderem um pouco o que está acontecendo. Um bocado de tempo atrás, o desafio de processar linguagem natural, qualquer coisa que pareça com uma sequência, era um desafio chato de endereçar, porque sequência é sequência. Então, um modelo que era capaz de processar sequências, os Recurrent Neural Networks, eles tinham a ideia de que você gerava, processava uma parte da entrada, né, uma palavra, por exemplo, de uma sentença, ele traduzia essa palavra num estado era um vetorzinho, e passava um processamento do primeiro RNN para o segundo. Então, o segundo RNN recebia como entrada a segunda palavra do texto, usando palavras como exemplo. A saída do primeiro RNN produzia um novo estado, um novo vetorzinho, ia por aí afora. Então, cada um desses RNNs dependia do resultado dos anteriores na palavra corrente e produzia uma abstração, que eu estou chamando de estado, no fundo, um vetor, dessa palavra nesse contexto aqui. Muito legal isso. E funcionava para algumas situações boas. Aí o pessoal inventou uma outra coisa, chamada um encoder-decoder. Isso, no fundo, é a mesma coisa, mesma sequência, aqui. Só que aí você vai processando as palavras, quer dizer, a entrada de um RN depende da saída do outro. Chega no final, você produz um estado.
E o decoder faz o contrário, pega o estado e vai produzindo saídas. Então, por exemplo, você aqui, esse exemplo traduz essa frase, Transformers are great, em alemão. Transformers sind groß, sei lá o quê, né? Bom, essa arquitetura de encoder-decoder tem um problema chato. Esse estado aqui, na verdade, está representando o abstrair, se vocês preferirem, o processamento de toda essa sequência de RRNs. Bom, se você não capturar no estado o que está acontecendo aqui, não vai conseguir traduzir. Então, não é uma boa coisa. Aí inventaram uma outra arquitetura que é parecida com essa, mas com uma diferença muito grande. Cada RRN, como nesse exemplo aqui, produz como saída um estado e passa alguma coisa para o próximo. Então, essa sequência de palavras aqui foi transformada numa coleção, isso aqui não tem, é uma coleção de vetores, de estados, representados como vetores. E aí, na saída, você tem de novo uma cascata de RRNs, como aqui, só que cada um desses vai receber como entrada a saída do anterior e todos os estados. Então, essa setinha, essa arco preto aqui, representa que esse RRN vai olhar todos. Aliás, todos aqui olham todos os estados. E cada uma desses arcos aqui tem um peso, que é o peso desse vetor para essa célula. Então, vai ter esses pretos aqui, tem para todos eles, então, desenhei aqui para não ser muito confuso, e os pesos são diferentes. Com isso, cada célula de saída consegue olhar todos os vetores, mas sobre óticas diferentes, né, sobre pesos diferentes. Então, isso aqui já melhorou bastante a nossa arquitetura. Só que ainda tem um problema aqui, um problema chato. Esses RRNs estão uma sequência, ou seja, esse dá como saída a entrada desse tem como saída do anterior e por aí afora. Então, isso aqui forma uma sequência. Bom, como eles formam uma sequência, você não consegue paralelizar o treinamento desses RRNs. Com esse mecanismo aqui, que é chamado mecanismo da tensão, a gente resolveu o problema de ter um estado que capture tudo. Não é um estado, agora a gente tem vários estados que capturam o que a sequência de entrada está dizendo. Mas ainda tem o problema dessas coisas serem sequenciais. Então a gente, digamos assim, chuta o balde e diz o seguinte: olha só, nós vamos ter num encoder block, esse encoder block aqui, não RRNs, mas Neural Network, Fully Connected Networks, né? E um mecanismo de atenção. A ideia é a mesma. Esse cara daqui vai olhar toda a entrada com pesos ou óticas diferentes e um mecanismo de atenção. Então, os Fully Forward Networks vão olhar cada um deles olha todas as entradas com pesos diferentes e cada um deles produz uma saída. E da mesma forma, de forma semelhante a isso daqui, o decoder block vai olhar todos os estados produzidos e produzir a saída. Só que nota que não tem mais essa setinha branca aqui. Então, não tem mais uma sequência, num sentido de processamento sequencial, dos FFNs, dos FFNNs. Eles são independentes entre si. Então, tudo que você precisa é ajustar os pesos desses mecanismos de atenção e os pesos internos dessas redinhas aqui, em paralelo. Essa aqui é a parte interessante. Esse paper aqui, que introduziu esse modelo, ele é bastante importante, extremamente citado. Eu não sei, a última vez que eu tinha visto, tinha mais de 10 mil citações. Uma coisa assim, absurda. Tá? Bom, então essa história aqui é o que está por trás das LLM. Não necessariamente com todos esses detalhes. O BERT, por exemplo, só usa um encoder. O BERT só usa a parte azulzinha. E ele tem um modelo linguístico um pouco diferente, o Masked Language Modeling.
É como se numa frase você tirasse algumas palavras e pedisse ao modelo para adivinhar qual é a palavra que você tirou. Então, o modelo de Linguistic BERT captura é esse Masked Language Model. E ele não um transformer completo, ele é só o encoder. O GPT, aquela sequência de GPTs que eu mostrei para vocês, é o contrário. O GPT só tem um decoder, só tem um vermelhinho. E o GPT, o que ele tenta fazer é descobrir qual é a palavra seguinte da frase. Aliás, se vocês rodarem o ChatGPT e prestarem atenção, e ele estiver um pouco lento, mas mesmo que ele não esteja muito lento, dá para ver. Você vê que ele vai escrevendo a saída aos poucos, ele produz um pouquinho, como se fosse soluço, né? Ele dá um solucinho, escreve alguma coisa e vai fazendo isso aos soluços, né? Ou seja, ele vai prevendo a próxima palavra, como completa a frase. Esses dois modelos iniciais aqui da meu timeline lá da frente foram treinados nesse conjunto de book corpus, né? Que são livros em domínio público. O BERT foi treinado também na enciclopédia em inglês. Tem uma versão do BERT multilíngua também. Tá? Agora, se vocês olharem o GPT, tem um paper bem conhecido, esse paper aqui, que ele compara o GPT a um papagaio estocástico. Isso virou moda, chamar de papagaio estocástico. Se vocês procurarem no Google papagaio estocástico, vem um verbete onde esse termo aparece na literatura de machine learning. O que é o papagaio estocástico? É alguém que escuta um pedaço de uma frase e responde com alguma coisa para completar essa frase. Então, o papagaio estocástico recebe o que está em azul aqui, repetido em cinzazinho aqui, e acrescenta Transformers are great. E ele vai fazendo isso. Então, esse PK aqui é bem divertido. Tem uma outra análise também da OCDE, um tanto mais séria, que fala dos problemas econômicos e sociais desses modelos, né? Agora, como eu disse, o GPT funciona aos soluços, porque ele vai acrescentando palavras à saída aos poucos. Estocasticamente, essa aqui é a palavra que eu acho que melhor completa a frase. Se você pedir para ele regerar, ele estocasticamente vai escolher uma outra palavra. De repente, Transformers are marvelous em vez de great. Enfim, né? Então, o estocástico sai da ideia de que o modelo não é determinístico, mas a ideia de chamar de papagaio estocástico eu achei ótimo. Um outro choque, né? O primeiro choque cultural aí é que o nosso modelo é não determinista. Bom, nosso modelo já pode dizer bobagens, não sabe as coisas mais recentes, tudo bem. Ele é não determinístico. E o último choque é que, na verdade, a gente deu todos esses exemplos como se esses fossem modelos que trabalhassem com texto. Eles não trabalham com texto coisa nenhuma, eles trabalham com chunks, ou pedaços, sequências. E essas sequências são transformadas em vetorizinhos. Então, no fundo, o que você está fazendo é transformando o texto em vetor. O modelo é treinado com esse monte de vetores. Ele cospe um vetorzinho para completar os anteriores, e aí você pega esse vetorzinho e transforma de novo alguma coisa, uma sequência de letras que parece texto por ser humano. São palavras? Não, não são palavras, são tokens, são chunks, são pedaços de texto que são transformados em vetor, e o modelo trabalha só com vetores. Por isso é que quando a gente está falando de imagem, não é lá muito diferente. Você pegar um modelo desse para trabalhar com imagem, significa você pegar a imagem, cortar quadradinhos da imagem e transformar cada quadradinho num vetor. E daí para frente, meu amigo, tudo são vetores, né? O mundo é um mundo vetorial. Bom, então depois dessa conversa enorme para levar gato para nadar, o que a gente tem pela frente? A minha única contribuição nesse curso é tentar organizar a confusão, né? Vamos olhar um pouco em mais detalhe a tecnologia
de três grandes players, a OpenAI, Meta e Google. Podia ter outras aqui, sim, podia ter Anthropic, podia ter um monte de outras coisas. Mas esses três são bem populares. E mais do que isso, esses três aqui têm uma excelente documentação. A documentação da OpenAI é excelente, da Meta, idem, do Google, idem. Então, não é por falta de ótimos documentos, ótimas apresentações, ótimo material, que a gente não vai entender o que essa tecnologia é. Só que aqui são modelos específicos, eles têm suas próprias características, suas nuances, né? Se a gente quiser ficar independente do modelo, existem algumas... Ah, desculpe, antes disso. Usar esses modelos, a última coisa que eu gostaria de fazer é retreiná-los. Mesmo um modelo pequenininho, retreinar um modelo pequenininho, que eu digo 8 bilhões de parâmetros, retreinar um modelo desses é chato. E pior do que isso, como o modelo é pequenininho, a gente não tem tanto recurso assim, não fica lá muito bom. O que a gente faz? A gente faz uma porção de truques para programar como se programasse esses LLMs. Então, essa história de prompt engineering é como a gente programa os LLMs. É completamente diferente do que a gente está acostumado a ver. É mais como se você desse instruções para o seu robozinho doméstico lá fazer ovos mexidos, né? Uma série de instruções e o robozinho vai seguir aquelas instruções. Prompt engineering, mal comparando, é a mesma coisa. Você vai passar para a LLM, numa área de prompt, uma área de trabalho, instruções para a LLM fazer alguma coisa, traduzir para SQL, por exemplo. E o que a gente faz com os dados que a gente não tem no modelo? Sejam dados mais recentes ou dados com um domínio que ele não viu. A gente pega e injeta partes desses dados também na área de trabalho da LLM. Então, essa última coisa daqui tem um paper muito bom que descreve essa ideia, que é, dado um conjunto de texto, né, chamar de texto que é mais fácil, para o qual a LLM não foi treinada, mas que você gostaria de usar esse texto para a LLM te responder alguma coisa. Então, você usa essa técnica chamada Retrieval Augmented Generation, que é pegar uns pedacinhos do texto que tem provavelmente a ver, provavelmente não, tem a ver com a pergunta que você quer, coloca na área de trabalho e a LLM tem capacidade de olhar para aquilo que ela foi treinada e para essa área de trabalho para te responder alguma coisa para aquela pergunta. Isso parece meio mirabolante, mas não é muito complicado de implementar e funciona bastante bem. Tem um exemplo, deixa eu adiantar aqui, que tem um exemplo sensacional. O Gemini lá da Google tem uma opção de exemplos muito legais. Tem um que eu achei delicioso. A área de trabalho do Gemini 1.5, acho que é 128, tá? Se não me engano, e pode ir até 1 mega. 1 mega é se eles gostarem da sua cara. Normalmente a gente não pode usar isso. Mas com 1 mega de área de trabalho a gente pode fazer muita coisa. Então o exemplinho da Google é sensacional. Eles pegam uma gramática e um dicionário de uma língua que eu não me lembro agora, mas depois eu vou comentar com vocês, carregam isso na área de prompt e pedem para o Gemini traduzir dessa língua maluca para inglês, e de inglês para essa língua maluca. Essa língua maluca só tem 200 pessoas que falam no mundo a tal da língua, né? Como é que o Gemini consegue fazer isso? Porque eu carreguei informação adicional para ele nessa área de trabalho, o dicionário e a gramática dessa língua maluca. E eles mostram lá, a demo dele é bem convincente, né? Então, o estudo é aumentar o conhecimento da LLM para ela fazer alguma coisa. É muito interessante. Bom, isso aqui é, enfim, como a gente se comunica com a LLM e como a gente se comunica, inclusive, para passar informação adicional. E a engenharia de software dessa história? Bom, tem vários frameworks para ajudar a gente a ficar independente do modelo particular e a criar esses prompts aqui. Um deles que a gente tem que explorar no curso chama-se LangChain.
Tem umas outras coisas aqui, mas que não vale a pena entrar em detalhe. Então, o LangChain é importante a gente estudar, porque é uma maneira da gente desenhar prompts, desenhar aplicações independentes do modelo. E aí tem umas aplicaçõezinhas aqui que vale a pena a gente dar uma olhadinha, né? Chatbot é uma, óbvio, né? A outra é, bom, gerar SQL. Uma última aqui seria você dar texto, documentos não estruturados e procurar extrair informação estruturada desses textos, tá? Então, o próximo passo é a gente dar uma olhadinha muito rápida na aula que vem, dar uma olhadinha muito rápida nesses assuntos para vocês terem um V0. Então, o resto dessa apresentação, eu parei aqui, né? O resto dessa apresentação é essa olhadinha bem rápida. Eu vou continuar gravando, mas agora eu queria conversar com vocês uma coisa um pouco mais séria. O que vocês vão fazer no curso? Bom, a primeira coisa que vocês vão fazer no curso é manter a mim e o professor Furtado acordados. E a segunda, falar de coisas interessantes da LLM para nos fazer ficar acordados. Então, a importância de eu ficar perturbando vocês para mandar qual é o e-mail que vocês usam para acessar o Google Drive, é porque eu vou colocar o material. Isso aqui é o curso de graduação, que é uma versão menorzinha desse outro curso aqui. Esse é o nosso curso. Então, aqui eu vou começar a colocar material. Tá? Primeira coisa, tem um planejamento, tem algumas referências que eu já coloquei aqui. Esse documento aqui é aquele que o governo lançou semana retrasada, eu acho, aquele programa de 23 milhões de reais para IA. Então está aqui o PowerPoint, aliás, só tem esse documento, não tem um melhor do que isso. E tem uns livros aqui. Esse livro aqui é obsoleto hoje em dia, ele usa o BERT como exemplo, mas ele é muito bem estruturado para tratar os problemas de processamento de linguagem natural. Embora seja uma edição revisada, ele é obsoleto, mas tem algumas coisas interessantes. Esse livro daqui é um livro que não está pronto sobre processamento de linguagem natural. Eu acho que esses autores nunca vão terminar esse livro, mas tem uma versão nova dele que eu coloquei aqui. E tem um outro livro aqui que ainda não está pronto, mas que vocês podem comprar, está aqui ele, que é Como Construir uma LLM. Se alguém gosta de programar, esse livro aqui é excelente, porque ele tem o passo a passo de como você constrói uma LLM com o código. Então, aqui pelas tantas, ele explica direitinho. Está aqui o Decoder que eu falei, o GPT. Deixa eu ver aqui, tem em algum lugar aqui. Começa código. Ele tem código de tudo. Então, quando ele fala, vamos fazer isso tal qual, assim, tem um código para fazer isso. E tem aqui né, o GitHub desse livro, né? E tem aqui um monte de trechos de código que são aqueles que aparecem nos capítulos. Então, para quem gosta de programar, esse livro daqui é prato cheio. Ele é ainda uma versão preliminar, porque ainda tem algumas coisas erradas. Eu mesmo já peguei alguns erros dando uma olhada assim no livro, mas nada muito substancial. Mas eu achei o livro sensacional, quer dizer, sensacional, bem interessante. Tá? Então, as referências eu vou acrescentando aqui, aquelas referências que vocês não conseguem baixar da web diretamente. Outra coisa que vou colocar aqui são as apresentações. Eu não coloquei essa apresentação agora, porque naturalmente eu acabo mexendo na apresentação. Então, daqui mais um bocado eu coloco a apresentação aqui. E temos aqui um documento super importante, que é o planejamento do curso. Isso aqui é uma obra de ficção, mas serve para a gente... Deixa eu aumentar um pouquinho. Acho que dá para ver, né? Serve para a gente se organizar. Então, a gente vai... hoje é a aula desse papo de levar gato para nadar. Na aula que vem eu vou dar mais um overview da tecnologia e aí vou dormir.
Bom, mais ou menos, né? A última semana desse mês, eu vou estar longe daqui, num fuso horário confuso para eu conseguir acompanhar a aula. Então, preferível cancelar do que depois eu me enrolar. Depois a gente tem, na primeira metade de setembro, dois convidados que já falaram nesse curso há 2 anos atrás. Eles vêm aqui ao Rio e eu pedi a eles para dar uma palestra para vocês. Aquela história do chat model foi uma das coisas interessantes que eles andaram falando. E aí, da metade de setembro em diante, é por conta de vocês. Então, isso aqui é um curso de tópicos onde o professor fala pouco e escuta muito. Então, esses três aqui são grupos. Cada um desses grupos vai ser responsável por um tema. Então, já tem gente aqui que já me pediu para atacar esse tema. Bom, tem aqui um detalhamento mais ou menos razoável, os grupos e a data e o número da aula. Quando eu acabo, ou vocês acabarem de falar, eu vou pegar a gravação e hiperlinkar aqui. Então, daqui a pouco vocês vão ver isso que eu estou falando no YouTube com um link a partir daqui. Então, esse documento é a base de tudo. Aí vem a surpresa. Nós tivemos a surpresa de descobrir que a gente tem hoje, pelo menos até hoje, 36 alunos. Tem alguns que ainda não se matricularam, mas a última contagem eram 36 alunos, que é muita gente. O pior do que muita gente é que isso aqui é muito diversificado. Os vermelhinhos são os alunos de doutorado da informática, tem acho que 11 deles. Depois os roxinhos, tem mais de um roxinho, são alunos da elétrica, doutorado da elétrica. Os azulzinhos claros são mestrado da informática. Os azuis mais escuros são graduação da informática. E aqui do lado, essas cores também tem alguma coisa. Olha só, esse aqui é semestre passado, 2024, semestre passado. Então, alguém aqui de mestrado começou o ano passado. Tem um aluno de graduação que entrou há bastante tempo. Mas o que me preocupa é que tem vários alunos de mestrado que começaram agora. A Isabela até eu conheço. É a própria Isabela, né? Tem mais gente aqui. Então, tem uma série grande de alunos de mestrado que entraram agora. Se vocês estão fazendo PAA junto com esse curso, já vi que vocês vão estudar PAA e pouco se interessar por esse curso. Mas, enfim, paciência, né? Alguns desses alunos, eu me lembro de ter feito esse curso no semestre passado. Nem é muito problema, porque as coisas mudam muito e tem uma coleção de tópicos grandes. Mas, por favor, vê se vocês inventam de falar de um tópico que não foi o do ano passado, o do semestre passado. Mesmo porque, se vocês adotarem o mesmo tópico do semestre passado, vocês vão ter que mudar a apresentação, porque certamente mudou a tecnologia. Tá? Então, diante desse quadro grande de alunos, o que eu peço a vocês é para fazerem uma espécie de leilão desses tópicos, né? O que vocês estão mais interessados? Eu vou tentar organizar os grupos de acordo com os tópicos que vocês estão interessados. Então, por favor, me mandem um e-mail com uma lista ordenada de tópicos de acordo com o interesse de vocês e eu vou tentar, na melhor das hipóteses, tentar organizar essas histórias. Estou vendo aqui que dois já colocaram um T5 aqui, o André e o Luca. Oi, professor. Agora, não ponham, agora eu peço, por favor, não ponham aqui, me mandem um e-mail. O professor, me ouve? Oi? Você me ouve? Sim. Eu sou o André, tipo, eu e meu grupo, não foi só eu e o Luca, a gente achou que já podia ter colocado o interesse aí, Pois então a gente acabou não fui colocando. não fui muito claro, mas, por favor, me mandem por e-mail uma lista ordenada para a gente poder
Tá organizar bem, tá isso. bem. T5, o que é T5 aqui que é tão popular? Ah, Prompt Engineering. Isso aqui tem um mundo pela frente. Ah, Posso quem até botou lhe mandar T5 é primeiro. justamente o meu grupo, mas tudo bem, a gente tira. É. E aí eu preciso, como são 36, vamos fazer a conta de 40. Putz, são 4 por grupo, né? São 10 tópicos, 4 por grupo, está de bom tamanho. E aí, para facilitar um pouco a vida de escolher os tópicos, eu coloquei aqui os livros que eu acabei de mostrar para vocês, uns websites que ainda vou falar, alguns papers importantes, tá? Esses papers são bem importantes. Esse aqui é o paper do ChatGPT, eu acho. É, o paper do ChatGPT, e aí começa, esses em vermelhinho, são os que a gente vai cobrir nesse curso. Tem mais tópicos do que a gente vai cobrir. Então, um grupo T1, falando da tecnologia da OpenAI, são aquelas coisas básicas que vocês encontram lá no website da OpenAI, né, os modelos da OpenAI, né? E depois tem uma outra parte aqui, que é isso aqui, é como a gente usa os modelos, né, o playground da OpenAI. É a mesma coisa do Google, mesma coisa da Meta, esses são aqueles domínio público que eu estava falando. Então, esses que estão em preto, a menos que alguém esteja muito interessado nessa tecnologia, não está na lista. Prompt Engineering está aqui. O T5 é Greg. Né? T5 é Greg. T4 é que é Prompt Engineering em geral. Então, por aqui, vocês olhando os vermelhinhos, tem uma ideia do que tem cada assunto. Quase todos esses referências podem ser acessadas. Essas do Medium, tem um monte delas no Medium, todo dia eu recebo. Algumas estão bloqueadas. Se vocês quiserem ler e está bloqueado, me avisa que eu passo. O LangChain, isso aqui, eu pus só a introdução, que a documentação do LangChain é enorme. Tem coisa que não acaba mais. Mas é bem importante a gente estudar o LangChain. Isso aqui também é interessante, né? Como é que a gente roda no nosso computadorzinho uma LLM pequenininha, né? Não muito grande. Enfim, então todos os 10 tópicos estão aqui em vermelho, com o tópico, o número do tópico e a aula correspondente, para a gente não se perder muito. Então, por favor, a tarefa de vocês, eu sei que eu vou ficar maluco, é me mandar um e-mail com uma lista ordenada de tópicos que vocês preferem e eu vou tentar organizar esses grupos. E eu tomei a liberdade de compartilhar com vocês todos o e-mail de vocês por uma razão, né? Não necessariamente, como isso aqui é um curso online, não necessariamente vocês conhecem uns aos outros. E isso é um problema chato na hora de organizar grupos, né? Mas, enfim, paciência. Não tem pão de queijo, nem cafezinho para a gente tentar organizar os grupos. Então, esse documento aqui ele é bem importante, apesar de vocês terem acesso a editar, por favor, não coloca direto lá a preferência de vocês. A permissão de acesso é basicamente para vocês poderem colocar as apresentações aqui, né? E alguma referência que vocês acham interessante que não está na minha lista. Então, nós temos aí uma tarefa de organizar isso aí. Pelo nosso planejamento, a gente tem que terminar essa tarefa até meados de setembro, que não é nenhum desespero, né? A gente tem bastante tempo, um mês praticamente, para organizar os grupos e aí depois é por conta de vocês fazer as apresentações. Isso já é a terceira ou quarta vez, eu não lembro mais quantas vezes a gente ofereceu cursos com essa organização e as apresentações têm sido excelentes. No mês passado nós tivemos excelentes apresentações. Infelizmente, não adianta a gente pegar as apresentações do ano passado necessariamente, do semestre passado necessariamente, porque as coisas mudam, né? Mas algumas são mais estáveis. Então, enfim,
Bem-vindo ao nosso curso, com um monte de alunos, para surpresa nossa. E agora vocês já sabem qual é a tarefa de vocês: manter eu e o professor Furtado acordados. Tá bom? Então, terça-feira que vem eu vou falar mais um pouquinho dessa tecnologia, mas assim, bem superficial, porque depois, ao longo do semestre, a gente vai entrar em bem mais no detalhe. Tá bom? Então, obrigado a vocês. Bye, bye. Obrigado, professor. Tchau, professor. Tchau, Isabela. Tchau, professor. Se tiver como conferir, eu te enviei e-mail ontem, o meu e-mail. Não sei se você já recebeu. Qual é o Paulo? Eu acho que Isso. sim, não sei. Você já tem acesso ao Drive? Eu tô sem acesso ainda. Eu enviei Ué, ontem. Não sei se recebeu o e-mail. Eu peraí, estou sem Paulo acesso de também, Tarso. professor. É porque eu não Deixa estou eu inscrito na ver. Peraí. matéria. Só um segundo. Os outros podem sair. Quem quiser conversar comigo, a gente conversa agora. Paulo de Tarso. Isso. Tá sem o teu e-mail aqui. Você mandou isso ontem? Eu enviei um e-mail, mas eu não sei se por algum motivo não foi. Eu vi aqui que eu enviei, tá? Mas eu não sei. Não, se eu não te respondi obrigado, eu não recebi. Alô? Meu e-mail é simples, é casanova@info.br. Quem é aqui também não... Hã? Aqui está escrito Rafael Fontinelli, tá vendo? Oi? Rafael Fontinelli, aí embaixo. Aí. Isso. Tá. É Rafael Fontinelli junto, @gmail.com. Tá bom. Vai ser fácil. É casanova.inf.puc-rio.br, não? Isso. Ah, é estranho. Aqui Qual é diz o que teu enviou. e-mail? Tem e-mail alguma coisa? Põe no chat, que eu copiei para cá. Eu botei, mas é fácil também. Qualquer coisa eu posso falar agora. Se quiser. Tá. É, Peraí, é então é o Paulo de Tarso, né? isso, isso. Então, pode É falar. P, D, D, P, P, P... D, Não, peraí, é, põe no chat que é melhor. tá Coloca bom. no chat. Eu sou meio surdo, Tranquilo, tranquilo. para não dizer completamente. Professor, você consegue me Só um ouvir? segundo, peraí, deixa eu processar aqui o Paulo. Ih, caramba, peraí. Vou fazer uma coisa aqui que senão vamos perder. O Paulo não está com o acesso, o Rafael também não, foram os dois que eu coloquei. Pronto, pode falar. Quem quer falar? Oi, professor. Alô? Quem está falando é o João Pedro Martinez. O que acontece é que eu sou aluno da engenharia elétrica e, tipo, durante a fase de matrícula eu não consegui matricular. Aí disseram que talvez no deparo eu conseguisse. Eu queria saber se Tá. ainda tem espaço. Eu sei que a turma está cheia, mas é uma matéria que me interessa bastante. Ai, ai. Martinez, como é teu nome? Oi, qual é teu nome? Pedro, Oi? João Pedro, tá me ouvindo? Tô. João Pedro Martinez, Martinez, com Z, né? com Z no final, é. Você é Isso aí. doutorado ou mestrado? Eu sou de mestrado da engenharia elétrica. Ai, qual é teu e-mail? Meu e-mail é tudo minúsculo, jpj abreu Abriu com U, né? gh Peraí, não, então já começou a complicar. Põe no, põe no chat, por favor. gh. GH. Ah, tá, vou escrever aqui no chat. Escreve no chat que é mais fácil. Boa tarde, professor. Meu nome é Daniele. Eu sou aluna Hum, de mestrado no DEI, no Departamento de Engenharia de Produção. A minha linha de uhum, pesquisa é inteligência artificial, e aí o meu hum, orientador sugeriu que
que eu fizesse essa disciplina. Eu também não estou na lista ainda. Eu estou até aqui na sala 510 do RDC, porque eu imaginei que a aula fosse presencial. Não, está escrito lá no micro-horário que a aula é não presencial, né? Exato. O senhor poderia me incluir também? Ai, ai, vamos lá. Bom, chegar a 40 eu vou parar. Ih, já passou para outra página. Bom, depois eu dou um jeito mesmo. Como é que é o nome? Daniele? Daniele, com L só, Gomes do Nascimento. E qual é o seu e-mail? É facílimo. Nascimento, Dani Gomes, tudo junto. Gomes com S, né? Isso, @gmail.com. Muito obrigada, professor. De nada. Você é do DEI, né? Você é mestrado ou doutorado? Mestrado. DEI, lá você começa assim. Mestrado, acho que é um negócio assim, depois eu vejo. Que é isso. Bom, mais alguma coisa? Não. Então podemos encerrar por hoje? Sim. Você comentou que a aula de semana que vem será terça-feira, não?